Oi, meu nome é Thiago, eu sou educador social aqui do projeto Novo Amanhecer e estamos aqui no CPTI para gravar o episódio do podcast Suas Ideias. Nosso sexto episódio, né? Sexto episódio, chegamos Eu sou a até aqui. Mariana, sou psicóloga do projeto Novo Amanhecer e estamos aqui hoje recebendo grandes figuras. Estamos muito gratos de estar Muito aqui obrigado com mesmo. vocês. Pessoal, a gente tem hoje aqui duas pessoas incríveis, como a Mari falou, a Marília Correia e o Akin, Jonathan Akin. E eu gostaria de pedir que vocês se apresentassem para a gente saber quem é a Marília pela Marília e quem que é o Akin pelo Akin. Muito obrigado por estarem aqui. Boa tarde. Muito boa tarde. Boa tarde, Akin. Boa tarde, Marília. Vamos de podcast mais uma vez. Vamos. Assuntos relevantes, né? Bem necessários. E eu sou Marília Correia, sou cantora, compositora, mulher preta, artista, sonhadora, que tantos sonhos me trouxeram aqui. Olha só, uma coisa que se inicia há tanto tempo atrás e a gente vai desenvolvendo ao longo de uma longa trajetória, uma longa jornada, que ninguém disse que seria fácil também, e que hoje me proporciona momentos como estar aqui presente nesse podcast hoje, para poder contar um pouco de tudo isso para vocês, ao lado de um cara que eu admiro bastante e que tem muito a dizer aqui, que é uma das pessoas bem influentes na questão de acesso, na questão de diálogo, na questão de consciência preta, e como homem preto. Então, tá fazendo parte dessa mesa aqui é uma honra. Um privilégio também, agradecer o convite, estar aqui, sou Jonathan Akin, então, licença para chegar, em geral, assim, agô. Sou pai do Joaquim, quando me apresento falo que a paternidade muda a gente, né? Então, até esse Akin que está aqui agora, em descoberta, tem a ver com essa paternidade, tem a ver com essa experiência, né? 4 anos vivendo isso, e agora com a Serena também de 2 anos, então são meus 2 passarinhos que me ajudam a me descobrir outras masculinidades, a descobrir esse Akin também que está aqui hoje. Muito grato de estar aqui de novo, de novo com a Marília Correia. A gente está fazendo de novo esse encontro, que foi muito importante. Depois o pessoal, né, a gente está falando de novo aqui, tem o primeiro? Não, na verdade, assim, a gente se encontrou pela segunda vez aqui no CPTI, isso muito feliz pelo convite, agradecer o Projeto Novo Amanhecer, o pessoal do CPTI, todo mundo que está aqui no Corre Produção, gratidão mesmo. Como a Marília falou, conversas importantes, também conversas às vezes difíceis de fazer, a coragem desse programa de fazer conversas que nem sempre tem espaços para a gente conversar, mas são muito importantes naquilo que a gente acredita. Do meu mestre eu aprendi que a gente vive num mundo que a gente não construiu e que a gente não acredita. Então o que a gente faz com isso? Acho que a gente faz Novo Amanhecer, a gente está nesses espaços, a gente faz as andanças da Marília, que daqui a pouco ela vai contar. Acho que a gente tem esse sentido de existir no mundo, né? Isso é muito importante. Queria propor aqui para a roda, que eu estou com esse costume agora de fazer audiodescrição também. Então, de fazer a minha audiodescrição e voltar todo mundo falando, fazendo também, só para a gente se audiodescrever. Eu sou um homem preto, da pele não tão retinta, não tenho os traços também fenótipos não tão negroides, mas, né, sou um homem negro, com cabelo dread, estou com uma camiseta verde, algumas pulseiras aqui, algumas contas, e uma pulseira do reggae, com as cores do pan-africanismo, e acho que é isso. Eu, Marília, sou uma mulher preta, retinta, gorda, com uma camisa preta, com um brinco de búzios africanos, com uma pulseira aqui, dourada, prateada, e um sorriso simpático. Muito bom. Gostei desse exercício de se descrever, assim. Vamos lá. Eu sou o Thiago, sou um homem aí de 39 anos, sou latino, me identifico como latino, tenho cabelo preto, mas também sou do Acre, então eu tenho uma matriz meio indígena, o cabelo preto, a cor da pele, acho que é um pouco mais para esse lado, assim. Sou forte, porque eu gosto de treinar, tive minha passagem na educação física, então eu curto essa parte de treinar. Mas também sou um desenhista, então eu
Gosto de usar roupas de... Agora eu não estou usando, mas eu gosto de usar roupa colorida, roupa de desenho. E uso um boné aqui para esconder a cabeleira gigante, que já tá uns mullets saindo aqui, ó. Né? Década de 80 tá na moda, mullets voltaram com tudo. É isso aí, gente. Bonezinho e mullet. Combinação perfeita. Eu sou a Mariana, sou uma mulher, tenho um cabelo comprido, preto, que está preso. Estou usando um vestido bem estampado, laranja, verde, azul. Azul não, gente, preto. Sou baixinha, tenho um olho mais puxadinho. Meio japa. Meio japa, usando um relógio. Acho que é isso. Gente, a gente está aqui hoje, o tema do nosso, apesar da brincadeira, da descontração que a gente tem, o nosso tema é um tema muito sério. A gente está aqui para falar hoje sobre racismo, que é um dos temas que a gente aborda nos nossos jogos, né? Especificamente o jogo Linha do Tempo, que foi desenvolvido pelo Banto, mas também foi aprimorado aqui pela Mari, né, que adicionou a linha do tempo LGBT. Então, a gente trabalha no nosso projeto com todos esses tipos de violência: racismo, LGBTfobia, adultocentrismo, as violências do capitalismo, né, que perpassam por todos esses sistemas. E hoje a gente está aqui para falar especificamente do racismo. Por isso que a gente chamou aqui o Joaquim e a Marília, para eles contarem um pouco da história deles, né, para ver de onde que eles vieram, como eles têm uma história que se entrelaça, né? A gente quer saber assim como que teve, qual que foi o papel da arte, né, e dos movimentos sociais aí para que vocês dois chegassem até aqui, de onde vocês saíram e como que isso influenciou na sua caminhada até esse momento. Marília, vai lá, quem começa? Bom, então eu sou um educador social, né? Marina, Marília também. E aí depois a gente até conta de novo, então, Maria, como que a gente se conheceu, né? Como que a gente se conheceu? Por favor, pode contar. Que acho que tem a ver com as minhas andanças, tem a ver com as andanças da Marília também, né? E eu cheguei para a educação social também, assim, me entender como educador social por meio da cultura. Então, assim, eu me reconheço como um educador formado pelas escolas pretas de Campinas, que são os territórios negros da cidade, assim. Então, acho que a gente tem espaços urbanos que são demarcados por um fazer humano, por uma cultura que tem uma dimensão simbólica de um território preto, de uma escola preta, a escola de samba, a escola da capoeira, a escola do jongo, os batuques, né? Se você pega o samba de bumbo do mestre Nestão, assim, o hip hop é uma escola preta, né? Trabalha 4 elementos e forma também. Então, essas escolas vão formando uma consciência política sobre as relações étnico-raciais. E acho que eu estou aqui e vi sentido em ser educador social para poder replicar tudo o que eu aprendi para a equidade, pensando na equidade racial, mas também a formação de sociedade, formação social, assim, né? E a educação, que acho que ela tem esse fim. Então, acho que eu chego até aqui por conta de ter nascido em Campinas. É uma cidade, uma das últimas cidades a deixar a prática escravocrata no país. Uma cidade que foi construída com dinheiro de sangue de escravizado preto na roça de café, né? A expectativa de vida, acho que era no início ali era de 8 a 15 anos. Então, isso deixa um legado para a cidade, né? Então a cidade se endinheirou bastante, mas parece que são histórias diferentes. Parece que a história da organização da cidade é diferente da história do povo preto. E elas estão elas estão interligadas, assim, elas estão extremamente interligadas, né? Então, a gente tem esses espaços de resistência na cidade para poder fazer enfrentamento a um legado cultural de uma lógica que ainda atravessa das relações étnico-raciais, o racismo ainda atravessa a cidade. E isso me inquietou desde pequeno, assim, porque é isso, por que a polícia me parava tanto, por que as pessoas me olhavam daquele jeito quando eu entrava numa certa loja, alguma coisa assim, entre outras experiências que eu só fui entender que era racismo depois.
E foi me encontrando tanto na cultura, percebendo esse espaço da cultura e também um fazedor de cultura, né, trabalhando com a cultura. Estudei comunicação, depois fui trabalhar com marketing cultural, com projetos culturais. E aí conheci o trabalho da Marília, um trabalho incrível, conheci numa produtora aqui de Campinas, cultural. E com os projetos que eu realizava, eu conseguia ir para a periferia, fazer os projetos. E aí ali, muito voltado a uma prática de como educador social, assim, uma educação social que acontecia nesses espaços, assim, e muito junto com equipamentos da assistência, às vezes, né, que era o único, ou a escola ou algum equipamento da assistência, da política de assistência. E aí comecei a atuar mais como educador também para dentro da política de assistência, então hoje eu estou aqui, acho que com essas andanças aí, um pouquinho da cultura, um pouquinho da educação, um pouquinho da assistência e da saúde também. Participei de um projeto da saúde também com pessoas com deficiência e foi muito rico. Legal, legal. Então você tem uma visão geral assim, né, do sistema, né? Você atuou em várias partes, assim, frentes, né? Legal. Agora, Marília. Bora lá. Contar um pouco do começo de tudo isso, até a gente chegar aqui nesse novo amanhecer. Eu costumo dizer que eu venho de uma família muito musical, assim, que sempre gostou de bastante encontros, com muita música. E meu primo, desde muito nova, assim, já começava a tocar cavaquinho, então eu sempre me encantei assim por som de instrumentos musicais. Foi onde eu passei a ter um pouco mais de contato com vários tipos de instrumento, entre violão, cavaco, tambor, principalmente os tambores, que foi na Casa de Cultura Tainã, que a Casa de Cultura Tainã é uma importante referência em cultura preta e tecnologias livres aqui de Campinas. Então a base ela veio desses lugares onde eu me encontrava na periferia, Vila Bela, né? Vila Castelo Branco, mas vulgo Vila Bela, que a gente gosta muito mais. E aí a importância de ter esses espaços, né? Esses pontos, eu falo esses quilombos ali pra gente, né? E ter acesso a instrumentos, a música, já me trouxe uma vontade desde muito cedo, assim, de saber que era aquilo que eu queria fazer da minha vida. Assim, já me deu essa certeza, tanto que com 17 anos de idade, eu conversando com a minha mãe, eu falei, olha, ela, e aí, tal, você está no ensino médio já, o que você está pensando em fazer? Né? Eu falei, música, mas como assim música? Ué, eu quero tocar e cantar. Minha mãe, assim, ela, como uma mãe preta de uma filha, né, preta, ela tem, obviamente, todas as preocupações, né, que a gente vai, que ela sabe, que os pais sabem que a gente vai enfrentar ao longo do caminho que a gente escolhe, né? Principalmente quando esse caminho ele não é tão, como eu posso dizer, tão dentro desse universo de ter uma carteira de trabalho, de ir lá formalmente, cumprir horários e tal. E aí, quando eu falei isso, que eu queria tocar e cantar na minha vida, ela ficou completamente preocupada e achou que eu estava louca, né? Como assim? Mas você precisa fazer alguma outra coisa. Então, desde muito cedo, eu já tinha isso dentro de mim, que era isso que eu queria fazer. E numa conversa, anos depois, com alguns dos meus professores de ensino fundamental, onde eu era aquela aluna que estava sempre com o violão ali no intervalo, para cima e para baixo com o violão nas costas. Hoje, alguns anos depois, reencontrando esses educadores, eles falam, Marília, você falava lá atrás que era que você ia trabalhar com música, que era isso que você queria fazer. E a gente, lógico, né, incentivava, como, né, educadores ali, eles viam um talento a ser lapidado, como eles costumavam dizer. Então, sempre me incentivaram bastante. Mas aquela coisa, né, o sonho de adolescente, viver de música. E hoje, podendo viver da minha arte, assim, e levando o principal para mim, que eu sempre costumava dizer, quando eu comecei a trabalhar com música, eu só queria cantar as minhas músicas. Só queria trabalhar com coisas autorais, assim. E aí me falou, Marília, eu acho que você está viajando um pouco, né? Porque já querer começar a trabalhar somente com música, ainda no autoral, você sabe o que isso te espera, né? E eu, não, vou cantar. Aí eu entendi perfeitamente o que me esperava, né? Foi onde eu resolvi... Tudo que eu ouvia, tudo que eu gostava, todas as minhas referências musicais, que vinham também a partir de um pouco da minha militância, nessa busca ideológica de buscar artistas que se posicionavam contra qualquer tipo de preconceito, enfim, violências. Então eu comecei a trazer isso
para a ideia de montar um repertório com esses artistas. E aí eu não caí muito naquela onda de você tem que estar no ambiente do bar, você tem que tocar tudo que o público quer ouvir. E eu achava isso muito difícil para mim, porque nem tudo que todo mundo queria ouvir era o que eu gostava. Então eu peguei as minhas referências e falei, bom, é isso aqui que eu vou trazer. E ao longo dessa caminhada, eu comecei a compor cada vez mais, e dentro desse repertório, desses artistas que eu levava comigo, eu comecei a incluir uma coisa ou outra ali que eu escrevia. A cada 10 músicas, tipo, de artistas que eu gostava, 2 eu colocava autorais, mas também não falava, né? Porque teve uma coisa que eu aprendi de uma forma muito engraçada com o mestre Ding Dong, aqui de Campinas. Ele falava assim, eu não aguento artista que vai lá e toca um Djavan muito bem, toca um Caetano muito bem. Aí quando vai cantar sua música autoral, nossa, erra do começo ao fim. Aí a pessoa então fala assim, sempre quando você for cantar uma música sua, nunca anuncia que a música é sua. Espere a reação do público para você falar, então, essa música é minha. E foi uma grande sacada que eu peguei desde o começo. Porque quando a gente vai cantar alguma música nossa, vem o nervosismo, né? Você fica, ai, como que vai ser? E é onde, por insegurança ou por falta de experiência, a gente sempre acaba errando e acertando. E aí eu falei, é verdade, a gente vai cantar música de outros artistas que a gente gosta muito bem, e a nossa a gente tá muito consciente, muito firme ali para não dar aquela baixa, né? Então, dentro dessa construção toda assim de musical, que eu vim formando essa artista hoje, Marília Corrêa, que eu falo que a Marília Corrêa é o meu avatar, né? Ela veio meio que para resgatar a Gabi daqui de dentro, que é uma menina muito tímida, sempre sofreu com a crueldade do racismo, né? Desde muito cedo. Então, aquela coisa de não se amar, aquela coisa de não entender o porquê tanto preconceito pela cor da minha pele, pelo lugar de onde eu vinha, pelas minhas origens, né? Então, a Marília, ela veio como um resgate, assim, sabe? Para falar, não, é possível sim, você vai fazer isso sim. E eu costumo dizer, eu sou dividida, eu sou capricorniana com ascendente em Áries. Então a artista também funciona meio assim, né? É meio dividido. Tem dia que eu sou capricorniana e vem Áries para atazanar tudo e tirar tudo do lugar. E tem dia que eu estou muito ariana, então vem Capricórnio para dar aquela puxada. Por isso que eu falo da Marília Corrêa, artista hoje, conhecida em Campinas, reconhecida como uma das grandes artistas de Campinas, e a Gabi, que é só aquela menina que sonhava, que tinha os seus complexos e precisava sair daquelas histórias que contam pra gente desde muito cedo sobre ser mulher preta, e que contaram tudo errado, né? E a gente vai nos redescobrindo a partir de várias informações, a partir de acesso. Então é sobre isso. E hoje estar aqui contando isso para vocês faz parte de toda essa reconstrução. Legal, Marília. Nossa, bom saber essas histórias de vocês. E eu vou fazer todas as perguntas hoje, hein? Então, se preparem aí. 3 horas de podcast hoje. Mas assim, Kim, agora você, cara. O que você tem para dizer para a gente, assim? Porque a gente percebe aqui, né, que a arte ela é muito potente nessa transformação, né? No empoderamento, né, de transformar a mesma pessoa, em potencializar todos os talentos daquela pessoa. E é isso, né? Trabalhar pelas potências e não sempre falando das vulnerabilidades. Eu acho que o nosso projeto ele também tem esse viés, assim, de trabalhar através da potência. E o CPTI é uma OSC, né, que ela é muito eficiente, assim, né, em trabalhar através disso. A gente vê as crianças aqui, elas têm uma formação, né, elas conseguem cantar, tocar, interpretar, enfim, a arte transforma. Eu acho que a arte, a próxima guerra não vai ser de tiro, vai ser a guerra através da arte, né? Só assim que a gente vai conseguir conscientizar as pessoas, né? E levar informação para essas pessoas que são ignorantes, né? As pessoas que são racistas, que têm esse problema. Acho que é uma ignorância assim profunda, mas que a arte, eu acredito, eu sou positivo em relação a isso, sabe? Otimista em relação a isso. Você, Kim, você tem algum movimento assim que você começou que usasse a arte, ou você acha, ou você conhece algum que tem essa potência hoje em dia? Tem alguma coisa que você queira falar assim de um movimento que te inspirou no começo ou que te inspira hoje, que trata do racismo e combate esse tipo de violência? Vai lá.
a sua pergunta veio junto com uma reflexão, né? Assim, você fez uma reflexão antes sobre uma guerra ideológica utilizando a arte como espaço de disputa, né? Eu acho que sim. Eu ia perguntar hoje, por exemplo, né? O cenário hoje, assim, né? Você acha que hoje, assim, porque acho que sempre houve, assim. Eu acho que a cultura, aí eu vou pensar a arte e a cultura, porque eu acho que a arte eu acho que ela é muito potente, mas se for a arte pela arte, talvez a gente possa se manter nas estruturas, sem muita transformação, porque você pensa a arte como transformação. A arte como transformação, ela tem que ter uma intencionalidade para mim, assim. Então, se você pensar a arte em outro momento da história, existiam as belas artes, era uma coisa bem elitizada. Então, não teria CPTI, se a arte só estivesse pensada nesses espaços, não teria CPTI, não ia ter hip-hop, ou talvez não ia reconhecer o que o hip-hop faz artisticamente. O grafite não seria arte, seria só vandalismo, seria só subversão, uma ilicitude, vamos dizer assim, um ato, uma ilegalidade, um crime, seria talvez só um crime. Esse grafite que está aqui atrás da gente, assim, por exemplo, né? Essa tela pintada. Então, o governo anterior, por exemplo, a primeira coisa que ele fez foi tirar o Ministério da Cultura, porque, para mim, a cultura ela é o sistema imunológico de um país, assim. Eu acredito nisso. Eu acho que quando a gente tem espaços de arte, espaços culturais, né, como esse espaço aqui do CPTI, ele configura um espaço cultural também, sabe? Um espaço onde tem atividades artísticas, mas que estão com uma intencionalidade também e estão dentro de um aspecto cultural também, brasileiro, afro-referenciado, ou dos povos originários, ou também povos indígenas, né, sociedades indígenas, ou também, de repente, a gente vai olhar a biblioteca que tem aqui, e tem obras de diferentes lugares do mundo. Essas obras se deram num contexto cultural. Então, sei lá, a gente pegar os girassóis de Van Gogh, né, foi pintado num contexto cultural. Inclusive, né, Van Gogh, pelo que eu sei, né, Vincent Van Gogh ele só foi reconhecido depois de morto. Assim. Ele não conseguiu vender um quadro, cara. Imagina, parece que ele conseguiu, ao longo da trajetória inteira, vender um quadro, Van Gogh. Né? Hoje você vai ver quanto que paga para ir ver a obra dele lá no museu, no Louvre, não sei onde está. Qualquer exposição. Então, assim, o ataque à arte e a ideia de manter as artes em espaços mais elitistas, ou a arte só pela arte, sem uma intencionalidade, é importante porque ele vai aguçar, se for essa arte que transforma, que eu faço uma leitura como cultura. A importância de ter uma atividade cultural, ou um espaço cultural, uma dimensão do direito à cultura das pessoas, para que elas possam, nesse espaço, encontrar sua identidade, seu lugar político, né, ser sujeitos políticos, protagonismo, como trouxe aqui também, a ideia do protagonismo. Então, o que eu vejo assim, por exemplo, se existe hoje? Para mim, todo espaço preto, toda escola preta, todo espaço cultural preto, ele tem uma atividade artística que tem uma intencionalidade. Sempre preservação desse fazer humano, dessa diáspora africana, diáspora nessas palavras, aqui quer falar meio difícil, assim. Esse povo que está além mar, né, esse povo que foi trazido de um continente traficado de um continente para cá, e que teve que se na troca cultural aqui, teve que se reentender, né, e preservar sua identidade nesse território. Então, por isso eu falo desses territórios pretos, né? Então, esse povo que precisou fazer isso, fez isso pela cultura. Preservou esse fazer humano que vinha do continente africano, até os dias de hoje, por meio da cultura. Então, a escola preta, para mim, as escolas pretas que ensinam o povo preto, que fazem o letramento racial, quem faz o letramento racial no Brasil? As escolas pretas. Então, é o hip-hop, o samba, a escola de samba, a escola da capoeira, o batuque. Então, o jongo, o samba de bumbo, o tiririca, com o mestre Simplício, né, que é parceiro aqui do CPTI, a tiririca.
Então, todos esses espaços, toda a atividade artística desses espaços tem uma intencionalidade. Formar, é uma educação social que acontece ali, formar, letrar racialmente a população, combater o racismo, fazer enfrentamento direto à violência do racismo estrutural, a formação política com entendimento sobre as relações étnico-raciais naquele território, naquele espaço, que se dá em diferentes contextos, diferentes formas. Então, das minhas andanças de Campinas, o enfrentamento ao racismo de Campinas estão nas escolas pretas e nos espaços pretos de Campinas, que são sempre sucateados, precarizados, atacados. Então, nesse governo atual, numa dimensão Brasil, a gente tem um cenário um pouco mais positivo e mais otimista, como você trouxe, para que essa atividade cultural, essa arte que se dá, né, por meio desse movimento negro, cultural negro, ela encontra mais reconhecimento, importância e impulsionamento também. Então, mais possibilidades, assim. Mas outros cenários, eles vão atacar diretamente isso, porque isso aliena a população. E aí, na estrutura do capitalismo, como você trouxe, estrutura do capitalismo e tudo, você não tem um sujeito crítico, ou um sujeito que faz uma análise de conjuntura para poder olhar para as questões e perceber os valores, né, o que é importante, e aí ele vai ficando mais ignorante, como a palavra que você usou, né? Ele vai ficando mais violento, mais preconceituoso, porque ele não consegue nem ver os espaços. E a arte acaba as sendo outras... uma ferramenta de alienação, nessa arte pela arte, como Isso. você disse. Né? E a produção de narrativa, que nem você falou, se a guerra é ideológica e ela é artística, o espaço de disputa é a narrativa. Então, qual é a história? Aí tem um provérbio africano que fala, enquanto os leões não contarem sua própria história, os caçadores serão sempre os heróis. Então, assim, esses espaços, pretos, quilombos urbanos, espaços de aquilombamento, no enfrentamento ao racismo, eles são importantes pela produção de uma outra narrativa. Porque até ontem nem tinha racismo no Brasil, ou mesmo estava tudo bem. De repente alguém vai perguntar, não, isso aí é mimimi, não, alguém vai dizer isso, que não, porque há uma outra narrativa, então é um espaço de disputa também pela história que a gente quer contar, para a gente poder pensar a transformação social. Sabe? Muito legal, nossa. Uma aula aqui. A Marília tem umas histórias. É aula, mas parece que é meio aula chata às vezes. Falar de racismo. São conversas difíceis. Mas a Marília, ela é muito cativante. As histórias são muito mais interessantes, legais. Engraçadas. Depois eu queria contar, depois que a Marília falar um pouco, eu queria contar como que eu cheguei, como que eu tive contato com o trabalho da Marília. Assim. Legal. Então, foi muito legal. Não sei se eu falo agora e emenda ou você tinha uma pergunta para a Marília, né? Não, acho que a pergunta para a Marília era mais ou menos a mesma que a sua. Assim. Aí, se você terminar a sua, ela fala um pouquinho. Depende, gente, a gente está indo aqui. Não tem. Lembra que o Ares vem atazanar e bagunçar tudo, né? Eu sou o Ares agora, nesse momento. Daquela hora, porque é Ariano. Eu sou o Ariano, venho bagunçar o script, o pessoal da técnica já, nossa, mas tá mudando tudo o roteiro. Assim. Aquela energia caótica que a gente adora. Ops. Eu trabalhei numa produtora aqui em Campinas, e aí tinha muitos artistas, e a maioria artistas que tinham uma obra assim, que vinha muito desse lugar do Instituto de Artes da Unicamp, um olhar muito altivo, até pra gente que trabalhava na produtora assim e tal. Trabalhos belíssimos também, mas eu sentia falta de uma intencionalidade, porque também era um pouco a minha vivência, eu queria tanto produzir, né, era produtor, como também elaborar os projetos para enviar para as leis de incentivo de trabalhos que eu via sentido, que eu falava, nossa, olha que trabalho foda, olha que... Pode falar palavrão? Não sei. Olha que trampo, cara. E aí começa a chegar lá, né, os briefings, né, o pessoal que fazia captação de artistas e trabalhos para a produtora, começou a chegar o material. Quando chegou o da Marília, falei, puta que eu pariu, assim, tipo, foi aí que eu falei, nossa, não, eu quero escrever esse projeto aqui. Foi quando eu olhei e falei, nossa, esse projeto, eu fui lá falar com a Marília, eu também ainda estava meio começando a produtora, eu falei, será que ela me dá uma chance de eu escrever o projeto dela, o trabalho dela, assim?
E aí foi muito rico, assim, conhecer a Marília desde lá, saber a importância de uma cantora, de uma mulher preta, né, que traz a pauta também da diversidade para o rolê. Então, a obra dela tem uma intencionalidade no mundo, o trabalho dela, né, reconhecido recentemente, depois você conta aqui, né, tá no TED agora, num reconhecimento mundial, né, internacional. E do TED também, agora tem o selo Marília Correia, né, que a gente fala que é o contrário também, um reconhecimento dessa ginga no mundo, porque, cara, é essencial, a cidade, é a representatividade que eu quero para os meus filhos, na música, em todos os espaços, assim. Então, para a cidade ter obras, trabalhos artísticos com uma intencionalidade que buscam transformação e equidade e discussões importantes, é essencial, assim, é o que vai realmente contribuir para a formação, letramento racial, formação social, formação política. Realmente é isso que eu acredito para estar no mundo, que eu puder impulsionar e apoiar. Então, um reconhecimento muito feliz de estar aqui hoje com essa roda com a Marília, um reconhecimento, assim, para mim, encantado, sempre embasbacado, assim. Eu vou ficar rasgação de seda, mas sempre usar umas palavras bonitas aqui, sempre muito inspirado pela ginga da Marília no mundo, a importância dela numa cidade como Campinas, da ginga dela nessa cidade, a trajetória artística e cultural dela nessa cidade. Nossa, eu fico muito grato pelas suas palavras aqui, porque é aquilo que eu falei no começo, né? Tudo parte de um sonho, de uma vontade. E contar a minha história e ver que ela inspira hoje tantas outras histórias, sabe? E a responsabilidade também de ser porta-voz de uma geração que hoje pode sim sonhar, conquistar. Então, ouvir palavras como essa até me emociona, que me deixa até quase sem palavras, porque a gente também entende da nossa responsabilidade como artista, né, como porta-voz. Então, eu fico muito feliz, muito grato pelas suas palavras. Muito obrigada. Estou aqui pensando, né? Vocês estão falando na transformação, no que é de formação. Mas isso não é a forma de resistência, né? Acho que quando a Marília conta assim, uma Gabi e a Marília, né? Mas entendo assim num lugar que foi de abrir possibilidades, abrir horizontes, de você conseguir ter outra perspectiva, percepção sobre as coisas, inclusive para se reconhecer e reconhecer onde você está, as pessoas, né? E aí a gente vai fazendo as escolhas. E que eu acho que é uma forma de As escolhas corretas, né? Espero que sim, né? As escolhas corretas. Baseado nas informações que a gente... eu até comentei num talk que eu fiz esses dias atrás, que eu passei a ter acesso a esse tipo de informação que me permitiu que eu olhasse de outra forma para mim mesmo, né? Com amor. Então, mas eu comecei a ter acesso a esse tipo de informação, como a Djamila Ribeiro, a Grada Quilombo, a Angela Davis, Laudelina de Campos Melo, Carolina de Jesus, na fase adulta da minha vida. Então, a pergunta que eu deixei era, as pessoas já imaginaram quanto sofrimento a gente evitaria e quantas vidas a gente salvaria se essas informações chegassem muito mais cedo para a gente, na base da educação, lá no ensino fundamental, sabe? Então, é muito sobre essa reconstrução mesmo, de possibilitar que a gente se olhe de uma outra forma, não como a sociedade coloca que somos, né? E escrevem as nossas histórias que não são nem escritas por nós, né? Então, fazer essa desconstrução de toda essa imagem, ela é fundamental que chegue muito antes para a gente esse acesso, sabe? Que acho que a arte também traz muito disso, de poder ser referência, de poder ser representatividade. E representatividade, assim, ela importa, ela é muito necessária e ela constrói muitas coisas, né? Então, hoje em dia, a gente poder ver mulheres pretas, homens pretos, mulheres trans, mulheres indígenas, na mídia, na TV, em todos os lugares, ou quase todos, abre portas para a gente poder pensar que, ela está lá, eu também consigo. Parece clichê, mas para a gente não. Porque a gente não está acostumado a se ver lá. E quando a gente vê, a gente reforça mesmo, a gente impulsiona mesmo, porque é de vidas que a gente está falando, né? E salva. Você pode ter certeza que salva muitas vidas, o acesso a muitas informações necessárias.
E aí a gente esbarra aí essa informação, como você disse, que deveria chegar ali no ensino básico ali, né? Então a gente esbarra agora no sistema de educação do Brasil, assim, né? O que vocês têm para falar sobre o sistema de educação do Brasil, assim, mas da vivência de vocês, assim, abra o coração de vocês. Nossa. Assim, como muitas políticas onde se tem espaço de disputa político mesmo, elas sofrem com isso, com essa disputa, com essa luta, tipo, para que algumas estruturas tanto de violência como a manutenção de algumas daquilo que já está posto permaneça. Assim. A ideia é que as políticas sejam ferramentas de se manter algumas organizações como elas já estavam, desde que o país era num regime mais colonialista, imperialista. Então, a gente tem uma democracia, mas a gente ainda tem muita desigualdade. Acho que um dos países com mais desigualdade no mundo, Campinas, aí vai fazendo recorte, né? Então, Brasil, São Paulo, Campinas. E aí, quando você... eu queria só retomar um pouquinho antes, quando a Mari falou também das escolhas, né? Eu queria perguntar para os meus pais se eles acham que eu fiz boas escolhas, né? Acho que eles... Estou trabalhando hoje como educador social. Eles nunca acham. Não, né, com cultura e tal. Esse era o plano B, né? Vira engenheiro, aí se não der certo... era o plano B, né? Aí eu tive que fazer algumas escolhas, é engraçado isso. Mas eu percebi que era uma busca também. Eu trabalhava contar história, a gente é tudo contador de história, né, Maria? Trabalhava numa indústria cosmética, num laboratório, fazia produtos cosméticos, assim. Trabalhava de pequeno, office boy lá, sabe? Comecei novinho. E aí eu já trabalhava lá, já tinha feito comunicação, estudado comunicação, e trabalhava no setor de promoção, assim, na área de promoção. Então fazia os eventos no Expo Center Norte e tal. Mas eu não via o sentido, assim, muito. Era um trabalho... Eu ganhava bem, ganhava um bom salário na época, ganhava uma comissão de todas as farmácias que começavam a comprar do laboratório. Eu tinha 5 mil farmácias que compravam, ganhava uma comissão de todos os pedidos desses 5 mil clientes e tal. Então, só que mesmo assim, chegava em casa ainda e falava, caramba, o que eu estou fazendo, né? E, tipo assim, tudo que eu sei, tudo que eu vivi e tal, que eu estou fazendo aqui... Aí foi uma tomada de decisão, falei, não, vou trabalhar com marketing cultural. Vou aprender a elaborar projeto, comecei a estudar as leis de incentivo, e aí sair para ganhar, acho que 1/4 do que eu ganhava numa produtora cultural, assim, tipo, loucura. Eu lembro que eu tinha um apartamento financiado, estava pagando, aí eu fui negociar a dívida com um outro banco, e aí falando que eu ia mudar a minha renda. Aí a gerente falou assim, ela ligou para mim, você vai fazer isso mesmo? Você tem certeza, assim, tipo, é sério, você vai deixar esse salário por esse salário? Tipo assim, ela ficou preocupada mesmo, assim, ela falou, é sério, você tem certeza que você vai fazer isso? É tipo quase que uma amiga, ela nem me conhecia, quase que ela estava preocupada. Ela falou, sério que você vai fazer isso? Você vai deixar de deixar seu dinheiro aqui? Não vai deixar seu dinheiro aqui com a gente? Não, não sei se a preocupação é muito essa, mas parecia que ela estava assim, gente, você está abrindo mão de uma coisa, você pensou direito e tal. Trabalhar com esse povo da cultura. Você não sabe nem se você vai estar empregado amanhã, né? Mas tudo bem. Daqui a pouco você está mudando para Cuba. Já era. Acabou, é um pacote só, né, Maria? Começa por aí. Ela estava preocupada. E aí, bom, não me arrependo, porque foi ela que me trouxe até aqui hoje para estar conversando com vocês. Mas eu percebi que era uma busca por isso. Por um dia fazer a minha existência no mundo, meu lugar no mundo, ter a ver com essas discussões que eu queria fazer. Porque naquele trabalho, e que é um trabalho legítimo e reconhecido, e quem se reconhece faz o seu trabalho ali, e também faz a sua micropolítica ali, muito importante, mas eu tinha uma busca por algo, e aí tomei algumas decisões. E aí virou uma resistência também, porque você vai meio na contramão, né? Algumas decisões, alguns espaços, parece que eles têm que resistir uma corrente que vem contrária àquilo. E... tem uma frase do Guimarães Rosa que acho que me ajuda. Assim, Guimarães é um autor que eu gosto muito, porque lembra as histórias que o meu avô contava para minha mãe, lá no sul da Bahia, né? Minha mãe é baianeira, que é o sul da Bahia e o norte de Minas, aquela região de Belmonte, ali na Foz do Iguaçu. E aí Guimarães, ele tem uma frase no Grande Sertão Veredas que ele fala assim, aquele que escolheu a busca
não pode temer a travessia. Então, acho que a Marília escolheu uma busca, Tiago, vocês, cada um de nós escolhemos uma busca e tem um trampo de atravessar e a gente continua pobre. E aí eu acho que assim, a educação é a mesma coisa, só voltando, se a gente escolher realmente ter uma educação de verdade nesse país, para que isso tudo que a gente falou chegue antes, que nem vocês falaram, o letramento racial, a educação, o espaço hoje que o povo preto encontrou é pela cultura. Mas tem uma lei, que é a 10.639, para dentro do espaço escolar, que é o espaço de disputa de narrativa mesmo, operado pelo Estado, assim, de educação, para já falar que o português não descobriu o Brasil coisa nenhuma, porque foi assim que eu aprendi, que ele invadiu o Brasil. Então, se um professor de história não disser isso lá para o menino lá no início, tem vários problemas dele não chegar e se reconhecer no país que ele vive. E saber das relações étnico-raciais do país que ele vive. E da importância dele estar em alguns espaços do voto dele, da cidadania dele. Então, mas escolher esse caminho para a educação exige uma travessia. E é um espaço de disputa, de resistência. Então, o educador que está lá na ponta, e muito sozinho, muitas vezes, porque a estrutura ainda não está do lado dele, ele tem que ser muito corajoso, tem um grande desafio, que é falar, não, eu acredito na educação e eu, de fato, vou... Assim, nem quero colocar na conta dele, né, porque eu sei que ele não vai conseguir fazer isso sozinho, a educadora ou o educador, mas eu vou conseguir oferecer uma educação de qualidade pública para todas, todes e todos. E isso a gente ainda não tem, eu acredito. Assim. Então, para mim, a educação ainda é muito precarizada, muito sucateada, e ela ainda é muito a favor de um interesse político dos mais endinheirados, de que muitas coisas permaneçam como estão. Assim, né? E se a gente parar para pensar, acontecem coisas mais absurdas do que as coisas mais simples como essas, por exemplo. Voltando na questão da política, a gente tem até a questão do extremismo, né? Por exemplo, um caso recente que aconteceu essa semana, de um professor da Unicamp atacar um aluno com uma faca. Então, tipo assim, a gente passou algumas linhas, assim, né? Passou correndo e esqueceu o principal lá atrás, que é essa base toda da educação fundamental, do letramento racial, e a gente coloca outras coisas à frente disso, né? Então, enquanto a gente tiver... Bom, a gente vive num país onde tem uma bancada evangélica, né? Dentro do Congresso. Então, a gente já pensa, bom, já começou por aí, né? E aí a gente vai tirando as camadas para a educação. Cara, eu também gosto de exaltar as pessoas, enaltecer as pessoas também que estão fazendo, né? Porque se a gente falar, não tem mais jeito, abandono, a gente acaba desmotivando quem está vindo fazendo um bom trabalho também, né? E tem muita gente fazendo esse trabalho, por mais que às vezes pareça um trabalho de formiguinha, mas a gente também está conseguindo caminhar com várias questões. Então, a educação no Brasil hoje eu vejo ela de uma forma muito complexa, assim, sabe? São interesses políticos acima de interesses humanos, vamos dizer assim, né? Então, enquanto a gente estiver pensando e olhando para esse lado, levantando bandeiras e guerreando, né, ali, é partido, é o político, é isso ou aquilo, e eu acho que a gente não vai construir absolutamente nada. Porque quando perde o diálogo, por exemplo, e parte para a violência, a gente já perdeu tudo. A gente já perdeu tudo, então zera, reseta e vamos começar tudo de novo. Porque para onde a gente vai caminhar depois disso? Sabe? Aí a gente vê pessoas morrendo, sabe? Pessoas se agredindo. E eu acho que no ambiente escolar, tanto quanto ambiente familiar, foi muito triste ver tudo isso acontecendo, sabe? E a gente vê coisas, valores fundamentais se perdendo aí por partido ou outro, por, sabe, questões que não vão construir absolutamente nada, a não ser o que está construindo agora, que é essa questão violenta que a gente tem, e o principal, a educação, está ficando cada vez mais deixada de lado, assim, sabe? Que é uma coisa que valorizar um professor, por exemplo, para mim cara, um professor, uma professora, sabe? Tipo, uma pessoa que ensina, que traz o conhecimento. Então, é lógico que a gente tem um livre-arbítrio e também tem as escolhas, né? Tanto direita, esquerda, enfim. Mas eu acho que a gente tem que ter um pouco de discernimento nessa hora, sabe? De entender o que é educação e o que são gostos pessoais. E aí a gente começa a caminhar um pouquinho melhor. Porque senão a gente não vai para onde, né? Depois disso, já que a gente quebrou essa linha, já ultrapassou ela há muito tempo, eu acho que a gente está na hora de começar a refletir mesmo e construir com quem está afim de construir, né?
com educadores que estão aí se desdobrando, se matando. Vocês acompanham diariamente como é isso. Sim. Então, é trazer isso para essa juventude, mostrar as possibilidades, conscientizar essa juventude e fazer brotar essas novas raízes aí para a gente ter para semear melhor, para cultivar melhor, né? Então é tudo muito fundamental assim quando a gente fala de educação e de povo, de nação, de ser humano. Então acho que a gente está se perdendo muito Sim. nessas questões assim. E aí, como que você vê, por exemplo, agora a gente está falando de professor, né? O professor que está desgastado, né? Que está cheio de coisa para fazer, muita matéria, agora período integral ainda. Então, nossa, 9 horas lá, não sei nem como que vai ser isso, mas o que me vem na cabeça, eu acho que é a figura oposta, né? Porque o professor das escolas, ele ensina ali através do livro, através de apostila, que vem de não sei aonde. Geralmente, o próprio professor não consegue elaborar a aula e tal. Mas eu penso na figura do mestre, que nem o mestre Marquinho aqui do CPTI, o mestre TC da Casa Tainã, né, que passam o conhecimento ali na oralidade, no afeto, no vínculo, né? Tem os quilombolinhas lá da Casa Tainã que o mestre TC cuida deles lá, né? Junto com a Denise, com o Júnior. Um abraço para todo mundo da Casa Tainã. Abraço para o mestre TC, que fez aniversário também. Exatamente. Essa semana. Parabéns, mestre TC. Mandar um abraço para vocês aí, mandar um abraço para o Júnior também. E é isso, assim, vocês tiveram algum mestre ou alguém que inspirou vocês a seguir o caminho? Alguém que vocês olharam e falaram, nossa, um mestre, uma figura dessa? Eu tenho muito a minha mãe como referência, assim, de acompanhar e ver a luta de uma mulher preta, sabe? Desde muito cedo. A minha mãe, ela cursou até na época era a 6ª série, sabe, do ensino médio. E aí começou a trabalhar Minha mãe separou, né? Ela costuma dizer, quando eu separei do seu pai, eu não sabia nem o preço de um pacote de arroz no supermercado, sabe? Então teve que começar tudo de novo, assim. Então voltou a estudar, teve que cuidar de 2 filhos, com 2, 3 empregos às vezes. Saía de manhã, trabalhava, voltava meio período, voltava, tinha outro emprego à tarde. E quando ela chegava, tipo, por volta das 6 horas da tarde, 7 horas da noite, ela tinha ali 2 horinhas para descansar e ir para um outro emprego do qual ela saía às 3 da manhã. Então, assim, e as minhas avós também, né? Foi uma geração assim que eu cresci, fui criada muito pela minha avó também, que também, além de trabalhava como cozinheira na casa de famílias ricas, né? Então eu ia visitar também, então via toda essa luta, assim. E um dia minha mãe, eu lembro de uma situação que a gente estava indo no supermercado, e ele era um pouco longe de casa, assim. Eu era muito novinha, acho que eu tinha uns entre 6 e 7 anos de idade. E ela falou para mim que eu falei para ela, eu lembro só da fala dela. Ela falou que a gente andou muito, né, com um carrinho de feira cheio de compras. E ela falou que eu olhei para ela e falei, mãe, as minhas perninhas estão doendo, porque eu não aguentava mais andar. E ela falou que aquilo mexeu muito com ela. E eu lembro que ela parou no meio da rua, assim, eu até me emociono. Ela parou no meio da rua, ela falou, você está vendo aquela casa ali? Amanhã ainda vai ter uma casa bacana dessa. Amanhã ainda vai ter um carro para levar você. Para mim, para eu ir trabalhar, e a gente não vai mais precisar passar por isso. Então, daquele momento que eu escutei minha mãe falando aquilo para mim, muito mexida, né, muito tocada, a gente tem que fazer uma compra a 5 quilômetros da sua casa e voltar com tudo a pé, entendeu? Com uma criança. Então, ela voltou a estudar, ela trabalhou, ela começou a trabalhar numa creche. E aí ela começava a cuidar das crianças, aí ela começou a ver aquele movimento das diretoras que tomavam um cafezinho e chegavam com seus carrões. E ela falou, pô, é ali que eu quero estar. Então ela foi em busca disso. Hoje a minha mãe se formou, está começando a cursar uma faculdade e ela trabalha na prefeitura, ela está fazendo 35 anos de prefeitura, agora ocupa um cargo muito bacana e ela sempre foi meu maior exemplo, assim, sabe? E ela falou, um dia a mãe quer ter uma chácara, uma casa na praia. E essa semana a gente pôde comemorar muito porque ela conseguiu comprar o primeiro apartamento dela na praia. Então, assim, ela comprou uma chácara, montou uma chácara em Jacutinga, que eu falei, minha mãe é muito daquela vibe, eu quero uma casa no campo, né? Então, assim, ver uma mulher preta em toda essa trajetória, sabe? Uhum. De começar do nada mesmo, de ser aquela mãe dona de casa, que cuida dos filhos enquanto o marido vai trabalhar. E aí tudo isso acaba e ela se vê no momento que ela tem que cuidar dos 2 filhos e trazer uma qualidade de vida pra gente, sabe?
Então, ver todo esse crescimento, essa trajetória, a mulher que ela se tornou hoje, eu não posso deixar por menos, entendeu? Então, tipo, eu tenho a maior fonte de inspiração, assim, a maior força são as minhas avós e são a minha mãe. Elas vão Então, assistir o podcast? Ah, com Então certeza. manda um beijo pra elas, manda um beijo pra elas. Mãe, beijo pra você, maravilhosa. Minha maior inspiração. Sua E filha é demais, ela é incrível. E tudo partiu daí, assim, dessa força, dessa base mesmo dentro de casa. Que legal, nossa. Então, minha mestra, vou dizer assim, Mas é isso mesmo. é muito a legal. Dona Maristela Paulino dos Santos. Aê, Maristela Paulina. Ela tem que assistir lá, dar like, né, gente? Ah, por favor, mãe, vamos impulsionar aí também, vamos né? impulsionar. Já compartilha com todo mundo já. E você, Acho Kim? que o Akin vai falar, mas eu vou aproveitar um pouquinho aqui, tá? Que eu te ouvindo, e aí um pouquinho antes de a gente começar, você estava contando um pouco para mim como foi sua vivência num evento com muitas mulheres, com muitas representatividades, né? E aí eu acho que vai dando até mais corpo de tudo que a gente começou falando aqui, né? Porque é isso, né? É dessa inspiração e são desses lugares e do porquê ocupar outros e estar nesses espaços que ainda podem ouvir e que pode transformar outras vidas, né? Que a sua história lá, obviamente, que você contou, acho que foi isso que você foi lá falar, né? Eu acredito que a importância de nós, mulheres, ocuparmos o nosso devido espaço de fala, ele é fundamental, é necessário para a gente começar a olhar e entender o mundo de uma outra forma a partir de agora. Sabe? De possibilidades, de sair do campo da invisibilidade, sabe? Conquistar o seu espaço, falar. Tem uma música que eu fiz numa época que a minha primeira banda foi uma banda de rock, né? Imagina, a primeira mulher, uma mulher preta numa banda de rock, predominantemente branca, onde tinha eu e mais um rapaz, pretos, retintos. Mas, assim, tem aquele espaço completamente machista, né? Então, eu estar dentro daquela banda de rock me trouxe experiências assim que, no momento, eu não entendia muito, a gente acaba sofrendo, mas hoje eu vejo quanto elas foram necessárias para estar aqui hoje. Então, se a mulher na banda de rock, ela pode fazer o back vocal. Ela pode estar ali bonitinha, pôr uma sainha, um batom e atrair o público, sabe? Então, eu me deparei muito com essas questões machistas, sabe? E nessa época tinha um cara que ele simplesmente implicava comigo pelo fato de eu ser uma mulher e estar na mesma banda que ele. Entendeu? Ele queria cantar e eu queria cantar e todo mundo queria cantar. Então, já que ela é mulher, então ela canta por último, sabe? Então, de ficar armando ciladas e várias questões, né? Inclusive, eu falei, cara, eu estava tão indignado assim das falas dele, que eram péssimas, assim, completamente machistas. E aí eu resolvi criar uma música a partir de toda essa situação. E eu costumo dizer que, além de todo o posicionamento dele, ele ainda me deu inspiração para ganhar uma grana falando sobre isso. E não só a questão da grana, de conscientizar mesmo, de mostrar para os caras, olha, eu estou aqui, eu sou uma mulher e eu vou fazer o que eu quero. Entendeu? Essa música se chama Vicente Blues, que é não só para Vicente, mas para todos os machistinhas, que eu costumo dizer, de plantão, que não suporta ver uma mulher ali com o microfone na mão, dando a sua mensagem, à frente de uma banda que só tem homens, entendeu? E já aconteceu cenas assim, de eu sair de shows e os homens ir lá e cumprimentar os caras da banda. Pô, show foda. Nossa, vocês foram incríveis. Ninguém veio falar comigo. Nenhum dos caras veio falar comigo. Falavam com os caras da banda. E os caras falavam, olha, quem escreve as músicas, quem organiza tudo é ela. Nossa, então você gente. pode dar os parabéns para ela. Que bizarro. Então, e já foi questionada também de várias formas. Por que trabalhar numa banda somente com homens, né? Mas aí as pessoas gostam muito de julgar, mas não param para analisar, né? Nós mulheres pretas também, eu costumo dizer de uma forma, né, até um pouco debochada, a gente não tem tempo para ficar brincando de banda, né? A gente não tem aquele pai que vai lá bancar o nosso sonho de ser cantora, estudar fora e fazer cursos legais. Então, assim, muitas mulheres da minha idade têm filhos, têm que se desdobrar entre maternidade, entre casa, entre trabalho. Então, a gente também cai nessas questões. Então, quando a gente parte para fazer um show, para ter essa responsabilidade de chegar lá e entregar, e mesmo assim não é remunerado, então poucas conseguem ocupar esse espaço. Não é que não tem mulheres para a gente montar uma banda, é que as condições que a gente se encontra, às vezes,
poucas são privilegiadas para poder estar ali dedicando seu tempo, estudando música, somente música, ensaiar e cantar e tocar. Eu participei de um evento que ele se chama Palco Delas. E é um evento... Eu gostei da ideia a princípio, porque é um evento voltado para mulheres. Mas aí eu comecei a me questionar quais tipos de mulheres esse evento ele é voltado. A gente até comentou a última vez a arte do flyer, do folder, assim, do logo, né, das meninas. São 2 mulheres brancas de cabelo liso. Então ali a gente já não está abraçando, né, a diversidade das mulheres. E uma coisa que eu também não vi, eu não vi uma mulher trans no palco. A única mulher negra retinta no palco que eu vi era eu. E tirando mulheres pretas retintas, tinha uma moça que era segurança e tinha uma cantora maravilhosa, incrível, que era da banda da Vanessa da Mata. Então, assim, para que tipo de mulheres que a gente está pensando quando a gente pensa em criar um evento para mulheres? É um evento que vai abraçar todos os tipos de mulher, todas as mulheres, ou ele vai ser voltado somente para uma classe de mulheres, sabe? Uma classe branca, uma classe social, né? Que a gente sabe que não é a minha. Por exemplo, vem da periferia, como eu disse para você, as questões de se dividir entre maternidade, casa, trabalho. Então, são mulheres que podem ter esse acesso, esse tempo disponível para fazer isso, não diminuindo, né, o talento de cada uma dali. Mas eu acho que quando a gente pensa em fazer um programa, um projeto, um festival para mulheres, a gente tem que incluir todas as mulheres. Não só parte de mulheres que contemplam ou são de um grupo de amigos, enfim. Então isso me levanta várias questões aqui na cidade. O que eu vejo isso, dentro da diversidade também de grupo LGBTs, que é IAPA+, a gente vê isso se dividindo ali dentro dos grupos. Porque aí tem o grupo dos gays brancos, né, e os gays pretos. Tem as travestis brancas e as travestis pretas, as periféricas e a do Cambuí. Então, assim, a gente tem que parar com isso. Grupos pretos também, culturais pretos, porque a gente chega lá, eu como uma mulher preta lésbica, eu sou preta, mas eu sou lésbica. Então a gente encontra, sim, lesbofobia nesses espaços, homofobia nesses espaços. Não é porque ele é preto que ele vai ser desconstruído em todos os aspectos. Então eu acho que se a gente parar de ficar se dividindo nesses pequenos grupos e a gente entender que todo mundo está nesse mesmo barco e ele está furado e a gente mesmo está com a maquininha ali furando mais ainda para afundar, a gente não vai construir. Então é muito louco tudo isso. É pensar em abraçar a causa das mulheres com todas as mulheres, é abraçar a causa preta com todo mundo que é preto, seja hétero, seja trans, seja, enfim, sem esses rótulos, entendeu? E junto a gente constrói muito mais rápido e muito melhor. E aí tem gente que pergunta, pô, mas tem um evento lá do pessoal branco que é todo organizado, sabe, consegue encaminhar, e por que vocês, que são a minoria, que para mim não é minoria, né, jamais, nunca nem foi, eu nunca nem entendi essa questão da minoria, apesar de sempre estar fazendo ali, ver que é a maioria, né, então Só se for a minoria no Senado, a minoria no... Isso, minoria nessas questões, né, é a minoria, né. Porque a minoria de povo ocupando os lugares que são considerados minorias, ali, por exemplo, na Parada, vamos dizer assim, um exemplo. A parada hoje de Campinas, para mim, ela é a parada gay mesmo. Parada gay para os homens gays brancos. Entendeu? Porque qualquer iniciativa que você tenta levar de pauta, de diálogo, não entra, não passa. E é uma coisa que, para mim, não constrói. Porque que a gente chega? A gente não tem nem iniciativas da organização da Parada de Campinas, como, por exemplo, que vai além só de distribuir camisinhas. Sabe? Eu acho que tem que ter alguns diálogos, trazer essa narrativa ao longo do ano todo, não só no mês da diversidade. A gente não morre só no mês da diversidade. A gente não somos perseguidos só no mês da diversidade. Então, assim, por isso que muita gente acaba falando, a galera da lacração. Eu acho importante a lacração mesmo, mas lacração com conteúdo, com consciência política, entendeu? E não transformar esse evento numa grande festa. Porque o princípio dele já nem começou sendo uma festa. Foi como um ato político. E hoje, eu tive uma experiência assim. Eu participei do carro de som, do caminhão lá do Marcelo Reis, que ele colocou um bloco ali na parada de muitas pessoas pretas, porque assim, você queria ter acesso aos trio elétricos na parada, assim, ou você pagava um absurdo, né? Ou você não estava lá.
Então, assim, houve essa necessidade de criar um trio de pessoas pretas para ocupar esse espaço também. E uma das recomendações que foi dada era o único trio que vai ter voz e vai ter microfone para poder falar é o principal. E no principal não tinha nenhuma pessoa preta. Não tem ninguém que me representasse no trio principal. Você entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem que começar a pensar em ampliar esses espaços, tirar, se não ficar parecendo aquele encontro de amigos, sabe? Eu tenho os meus amigos, eu tenho o meu bloquinho, eu levo ele, eu ponho na parada, eu faço a festa. Só que não é sobre festa, sabe? A gente não está ali para tirar roupa, para festejar. Todo mundo são corpos livres que fazem o que quiser, mas a gente está ali por uma causa muito maior. E a gente vai pedir, assim, na maior cara dura, uma poesia, uma música pra gente encerrar. É verdade, tem essa parte aí, né? Já tava até A agradecendo. gente tá aqui esperando. Tipo, né? Dá uma jogadinha de novo. Lembrar também da T-Lady, né? Uma mulher preta. Acho que saber também isso, né? Tá aqui atrás. Sim, Então, olha ali. se hoje estamos aqui, é trabalho dela também, iniciado. Então, Dona acho que Domingas, Márcia também. reconhecimento é... Ó, e aí, Marília? Quer que eu posso começar, posso fazer uma poesia minha, Lindo. Show. que eu acho que fecha assim Pra muito fechar com chave de ouro. sobre ser uma mulher preta dentro dessa sociedade, né? Então, bora lá. Preta. Como a noite preta, ancestralidade, filha de Dandara. Preta, aquela que incomoda quando ocupa espaços e quando mete a cara. Representatividade com certeza importa. Para as minorias poderem sonhar, se projetar. Olham na minha cara, não sabem a minha história, mas a cor da minha pele, essa sim incomoda. E o preconceito sem conceito não me impede de voar, lutar e conquistar o meu espaço e o meu lugar. Preta, aquela que levanta e anda, não espera acontecer, independente e forte. A preta de quebrada que vocês vão aprender a respeitar. Trajetórias, vitórias, lutas, conquistas. Vai ter mulher. Ah, vai ter mulher. E vai ter mulher preta sim, ocupando tudo em todo lugar. Resistência. 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 Obrigado. Lindo. Aí vai entrar depois da Marília. E depois dessa poesia... Ah, eu nem... Nossa. A sua poesia é muito incrível também, maravilhosa. É, a Marília já até bem conhece, potente. né? Eu adoro. Gente do céu. Não estava preparado, tinha esquecido de... A gente gosta de pegar de surpresa nossos convidados, né, Mário? Eu e a Mari está assim agora, a gente está aqui só... E assim, né? Eu tenho dificuldade de decorar. Eu escrevo, mas depois decorar. É muito massa, né, a Marília trazendo assim, já decorado. Eu já li tantas vezes, mas eu ainda leio. Mas a minha é sobre Andorinha, sobre Campinas, sobre as aves pretas. Como a Marília trouxe aqui, preta. Decidi juntar esse punhado de versos para cantar junto no sarau, pois afinal uma andorinha só não faz verão. E mesmo que pareça que não, no meu peito é primavera. Andorinha, um passarinho interessante. Por aqui, na antiga vila de São Carlos, um símbolo importante. Lembro do hino pelos mais velhos entoado, e por todos por aqui lembrado, as andorinhas voltaram e eu também voltei. Só que não, as andorinhas parece que não voltam, e pelo visto não voltarão. Os mais velhos contam que as aves de preta coloração sempre sofreram por aqui, sempre vistas com discriminação, escorraçadas, enxotadas, desrespeitadas, espantadas, agredidas, denegridas, excluídas, diziam, elas fazem muito barulho, elas incomodam. A andorinha, como Quintana pensou, eu passarinho, eles passarão.
Mas o que passou foi o tempo, e a andorinha passageira essa parece que não passa mais. Voou bem alto no céu e sumiu. Mas todos por aqui ainda se lembram dela, voando e se perdendo no céu, como num sonho pueril. Andorinha, como eu me pareço com você, andante, sonhante, bacante, errante, viajante, migrante, que voa em bantos e ubuntus, que como quem aprendeu a viver, vive em cortejos brincantes, repletos de cantos vibrantes, que sabe que a vida é cheia de ventos e revoadas. Pássaro do norte que na primavera eleita tão nobre e importante missão, trazer boa nova, ser passarinho anunciante, a princesa do oeste, que chegou o solstício de verão. Por aqui tem rua, calçada, praça, Largo das Andorinhas, tem a casa tem a casa Andorinhas que prende, mas tem a casa de cultura Andorinhas que liberta, lá com o mestre Benê e o sarau no bosque. Lá no sarau dos passarinhos, mas os saraus ainda não tiçaram Campinas. Eu me lembro quando ia ao centro com minha mãe, que saudade daquela passarada, o céu tomado, cadê? Andorinha, esse passarinho de voo sublime, ainda talvez revoa o nosso interior, tipo uma fênix renascendo das cinzas e trazendo consigo o Brasil do fogo que irá reacender o nosso imaginário. Quem sabe seus voos de liberdade mudem a cidade, quem sabe a cultura de verdade e sua transversalidade nos ensine sobre alteridade, nos ensine sobre equidade étnico-racial. Evoco agora os mais velhos, pois os mais novos nem mesmo conhecem a andorinha. Pergunto por toda a cidade, onde estão as nossas andorinhas? Aceitaremos não ser mais pouso, não oferecer mais as sombras dos nossos jequitibás ao pequeno passarinho? Até quando, nos mastros, na bandeira de Campinas, ostentaremos, um pássaro, uma ave emblemada? Será que faz sentido se por aqui a gente não vê mais nada? Cadê aquela festa e às vezes só uma pequeníssima revoada? Indago a cidade, Campinas, queres ou não suas aves pretas aqui na cidade? A andorinha ainda corta a volta. E na volta, passa de largo do Largo das Andorinhas, passa ao Paço Municipal, nem quer saber do Taquaral, voa contar as outras andorinhas. Campinas, aquela cidade, ainda não desaprendeu de gostar de pássaro preto e ainda não sabe o que é equidade. Mas de dentro dos meus olhos, eu vejo todas, todes e todos vocês, andorinhas. E com essas palavras, a gente finaliza aqui o nosso podcast com um agradecimento imenso a Marília Correia e o Jonathan Kim. Muito obrigado. E no próximo episódio, a gente vai ter uma surpresa para vocês aí. Tchau. Que a gente não sabe o que é. A gente não sabe. É pela surpresa, até pra gente, né? Vocês, cara. Nossa, gente, que legal.